Capítulo 784 O convite do príncipe herdeiro. Tradução do Koan. Revisão Sid Spadrin. Nos últimos dias, Li Ming tinha chegado a entender que tipo de pessoa era o príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas. Seu nome era Yang Yun e seu talento marcial era extraordinário. Parecia que ele havia se deparado com um imenso encontro fortuito quando era jovem e passara pela destruição da vida com apenas 30 anos de idade. Yang Yun era um personagem que exercia um poder alarmante ao longo de todo o reino divino das 9 fornalhas. Ele não estava em um nível no qual pessoas como Li Yifeng pudessem se comparar. Embora Li Yifeng fosse um príncipe, havia uma grande diferença em suas respectivas influências. Deixando de lado a disparidade entre a força do reino divino das 7 estrelas e a força do reino divino das 9 fornalhas, apenas o status respectivo de Yang Yun e Li Yifeng e seus reinos divinos era incomparável. Li Yifeng poderia, na melhor das hipóteses, ser considerado um playboy que tinha uma disposição natural com relação à preguiça e à diversão. Suas finanças eram todas controladas e ele já havia sido punido com confinamento antes. Quanto ao príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas, ele tinha pelo menos 5 subordinados que eram todos mestres no mandato do céu e ele próprio também estava classificado no mandato do céu. Era apenas que a sua classificação tinha sido omitida do mandato do céu e não havia nenhuma informação enviada sobre ele por muitos anos. As profundezas de sua força eram um completo mistério para todos. Comparado a Yang Yun, Li Yifeng era apenas um bebezinho que não crescera. Era impossível para Li Ming estar à vontade quando enfrentava tal personagem. Yang Yun tinha quase o dobro de sua idade e até mesmo o poder de seus subordinados não era algo com que Li Ming pudesse lutar. Para o reino divino das 9 fornalhas, Yang Yun representava o pico das forças, não mencionando as potências do reino mar divino. Apesar do fato de que Yang Yun não tinha inimizade ou rancor com Li Ming e que ele não deveria sequer ter uma razão para machucar Li Ming para começar, Li Ming não queria entrar em um lugar como o reino divino das 9 fornalhas. Isso poderia realmente ser descrito como um lago de um dragão ou a caverna de um tigre, uma zona verdadeiramente perigosa. A maioria dos mestres do mandato do céu no reino divino das 9 fornalhas eram subordinados do reino divino. Afinal, o reino divino das 9 fornalhas não era apenas uma nação qualquer, mas uma super terra santa de 6º grau. Os 3 grandes eruditos imperiais do reino divino, os 12 grandes oficiais e 5 capitães de guarda das 9 fornalhas eram todos personagens classificados no mandato do céu e também estavam classificados em posições extremamente elevadas nele. Além disso, o reino divino tinha tios imperadores e grandes príncipes que viveram por vários milhares de anos e se isolaram. Essas pessoas eram ainda mais assustadoras. Eles provavelmente haviam entrado no reino mar divino. De certo modo, o atual reino divino das 9 fornalhas poderia se comparar com o palácio imperial do deus demônio em um pequeno grau. O palácio imperial do deus demônio já foi uma grande seita que governou o mundo, o poder mais aterrorizante em todo o continente da queda do céu. Em frente a essas pessoas, Li Ming simplesmente não tinha forças para resistir. Uma vez que ele entrasse no Palácio Real, ele estaria à disposição deles. Recusar diretamente Yang Yun também não era uma boa ideia, já que isso poderia irritá-lo. Desta forma, Li Ming só pode evitar este convite, dizendo que ele ainda não tinha recuperado de seus machucados após sua luta com Zumbi e precisava de mais tempo para se recuperar. Este foi um método delicado de rejeitar. Depois que Li Ming passou a mensagem, ele continuou treinando e praticando alquimia. Ainda ontem, Xiao havia entregado a erva Espinodragó que ela havia prometido e até mesmo 2 porções dela. Ela também havia entregado uma quantidade considerável de pedras de essência espiritual e jade Muling para ele. Isso não era tudo obra de Xiao, mas também eram presentes que a Companhia Comercial dos Artesãos Celestiais salvou para conquistar Li Ming. Dentro de todo o reino divino das 9 fornalhas, incluindo as 3 grandes companhias comerciais, os 2 grandes bancos e a casa de leilão dos 100 tesouros, o único gigante nos negócios que tinha um mestre no mandato do céu lhe servindo era a casa de leilão dos 100 tesouros.
esse convidado também emprestara seu nome e não agiria a menos que houvesse um grande evento ocorrendo. Quanto a este mestre no mandato do céu, ele estava classificado em algum lugar semelhante a Li Ming e ele já tinha mais de 1500 anos de idade. Ele estava longe de se comparar ao potencial de Li Ming. Se a companhia comercial dos artesãos celestiais pudesse estar em boas condições com a Li Ming, então os retornos futuros seriam inestimáveis. Quem sabia o que o futuro reservava? Talvez Li Ming possa até avançar ao Reino Mar Divino. O Reino Mar Divino. Um ancião supremo que poderia governar até mesmo todo um reino divino. Os 100 maiores mestres do mandato do céu já eram personagens que as pessoas não conseguiam nem mesmo admirar. Então, que tipo de existência seria um ancião supremo do Reino Mar Divino? Mesmo os anciãos da Companhia Comercial dos Artesãos Celestiais não conseguiram imaginar isso. Se eles pudessem estar em boas condições, ou mesmo conhecer apenas um ancião supremo do Reino Mar Divino, isso faria com que o status de sua família disparasse. A Companhia Comercial dos Artesãos Celestiais era uma grande potência que não carecia de riqueza. O que lhes faltava era força para manter as coisas em suas próprias mãos. Sob a supressão absoluta do reino divino, eles não eram diferentes dos porcos indefesos que estavam sendo engordados. Eles poderiam ser retirados de seus chiqueiros e serem abatidos a qualquer momento. Agora, porque Xiao estava em bons termos com Li Ming, seu status na família avançou aos trancos e barrancos. Com seus 2 grandes tios fugindo da família sob o manto da noite, usando a matriz de transmissão, não havia mais ninguém que pudesse ameaçar sua posição como chefe da família. O Conselho de Anciãos já havia aprovado uma resolução e depois de outros 2 meses, um dia auspicioso seria escolhido. Tianji Xiao completaria então a grande cerimônia da sucessão familiar. Recentemente, as habilidades alquímicas de Li Ming também aumentaram constantemente. Porém, se ele quisesse refinar a pílula de refinamento do vazio de 5 cores para abrir o terceiro dos 8 portões internos escondidos, ele ainda estava longe de ser capaz de fazê-la. Li Ming olhou para os materiais alquímicos do forno de fusão universal celestial que estavam flutuando na frente dele. Havia o fruto de 5 cores, raiz de refinamento do vazio, erva espinodragó, pedras de violeteira, bem como 3 jeans de jade muling de 200 mil anos de idade. A qualidade deste jade muling é um pouco podre demais. Se eu tivesse milhões de anos de jade muling, então minhas chances de sucesso seriam muito maiores. Infelizmente, um jade muling tão velho é muito raro. Até mesmo a Companhia Comercial dos Artesãos Celestiais teria dificuldade em encontrá-lo. Enquanto Li Ming murmurava para si mesmo, de repente sentiu um ar frio penetrar dentro de sua câmara. Intenção assassina. A mente de Li Ming ficou fria. Sua câmara de treinamento tinha formações protetoras em torno dele. Se alguém não destruísse as formações de matriz e tivesse feito com que sua intenção assassina se infiltrasse, isso provaria que a intenção assassina dessa pessoa era inimaginavelmente condensada. Li Ming rapidamente guardou o forno de fusão universal celestial e abriu a formação de matriz protetora, saindo da câmara de treinamentos. Quando ele saiu, viu que a apenas 200 pés de distância estava um homem com máscara verde esperando, cuja máscara emitia um sentimento gélido, indiferente e cruel. Uma máscara esculpida em jade muling. Li Ming raciocinou rápido em sua mente. Com sua compreensão do jade muling, ele imediatamente entendeu o uso dessa máscara. O jade muling era capaz de isolar toda a percepção externa. Por causa disso, uma máscara feita de jade muling era um método mais eficaz e simples para esconder a própria aparência. Mesmo se um ancião supremo do Reino Mar Divino estivesse aqui, ele ainda não seria capaz de identificar quem era essa pessoa. Quanto às técnicas normais de mudança de aparência, elas só podiam enganar pessoas com cultivos semelhantes. Qualquer um com olhos suficientemente afiados e um cultivo suficientemente alto veria imediatamente através desse tipo de disfarce. Eu poderia pegar emprestado esse método mais tarde. Se Li Ming não tivesse visto esse homem na frente dele, então ele nunca teria pensado que o jade muling também teria esse tipo de função. Você está. Enquanto Li Ming olhava para o cultivo do homem de máscara verde, ele não sabia exatamente que tipo de habilidade arcana esse homem praticava.
Já que seu Dantian também estava escondido em um nevoeiro profundo, era impossível ver através do seu cultivo. Mas, apenas a partir da aura que emanava de seu corpo, Li Ming podia sentir seu próprio coração reagindo e batendo mais rápido. Sem dúvida, essa pessoa era um mestre entre os mestres. Ele tinha ido ao pavilhão dos artesãos celestiais, mas não havia perturbado os guardas. Aquela intenção assassina que ele libertou agora também não tinha nenhuma maldade por trás dela. Esse homem simplesmente usou esse método para informar Li Ming de sua chegada. Assim, Li Ming conseguiu adivinhar exatamente que tipo de status esse homem tinha. Eu sou o comandante-chefe da guarda das 9 fornalhas. Você pode se referir a mim como Dragão Fugaz. O comandante-chefe da guarda das 9 fornalhas estava sob o controle direto do príncipe herdeiro. Li Ming não ficou nada surpreso. Quando Sua Alteza, o príncipe herdeiro, convidou o Sr. Li para uma audiência, o Sr. Li ainda não havia se recuperado. Agora, um mês se passou e Sua Alteza, o príncipe herdeiro, especificamente me enviou aqui para investigar o estado de saúde do Sr. Lin e também enviar uma pílula de cura milagrosa. Se a ferida de Sr. Lin foi curada, por favor, siga-me de volta para uma visita ao Palácio Divino do Reino Divino das 9 Fornalhas. Se Sr. Lin ainda não estiver se sentindo muito bem, vou esperar no pavilhão dos artesãos celestiais até que as feridas de Sr. Lin estejam curadas. Como o comandante-chefe da guarda das 9 fornalhas disse essas palavras, Li Ming não tinha mais nenhum argumento razoável que pudesse usar para recusar. Ele só podia concordar com relutância. Ele não queria se envolver nas batalhas de alto nível dos 4 reinos divinos. No entanto, apenas ver o príncipe herdeiro podia não ser tão ruim também. Por exemplo, o Jade Muling de 1 milhão de anos que ele precisava podia ser muito difícil para a companhia comercial dos artesãos celestiais encontrar. No entanto, o Palácio Divino do Reino Divino das 9 Fornalhas deveria definitivamente tê-lo ou encontrá-lo mais facilmente. O Reino Divino das 9 Fornalhas era dividido em 9 províncias. O Palácio Divino do Reino Divino das 9 Fornalhas ficava na maior e mais movimentada província, a Província Central. Apenas a área da Província Central era maior que 10 regiões ao sul do horizonte combinadas. Ao redor da Província Central, as outras 8 províncias a cercavam. Quanto à parte de trás da Província Central, essa área se estendia até a beira do Mar dos Milagres. O Mar dos Milagres era a maior zona mortal proibida de todo o continente da Queda do Céu. Os 4 reinos divinos cercavam o Mar dos Milagres em um círculo gigante. E muito atrás desses 4 reinos divinos estavam o Mar do Sul, o Mar Nevoeiro, o Mar do Norte e o Mar Vermelho. No centro de tudo estava o Mar dos Milagres. Isso fez com que o continente da Queda do Céu parecesse a forma de irregular de um donut. O Mar dos Milagres era também conhecido como o Mar do Não Retorno e também como o Oceano das Tempestades Sem Fim. Havia rumores de que o mar inteiro estava escuro como breu e coberto por infinitas tempestades de raios. Entrar nele era ter certeza da morte. Mesmo um ancião supremo do Reino Mar Divino não era a exceção. Quanto ao Palácio Divino do Reino Divino das 9 Fornalhas, ficava a apenas 10.000 milhas das margens do Mar dos Milagres. Quando Li Ming chegou ao pé do Palácio Divino do Reino Divino das 9 Fornalhas, ele olhou para cima e viu uma cordilheira de mais de 100.000 pés de altura coberta pela neve. O Palácio Divino do Reino Divino das 9 Fornalhas estava estabelecido acima dessas montanhas. Isso não era nada estranho, já que a maioria das seitas era construída sobre montanhas ou ilhas espirituais. Isso porque esses tipos de lugares geralmente tinham veios espirituais de altíssima qualidade. O Palácio Divino do Reino Divino das 9 Fornalhas também seguia o mesmo princípio. Ao chegar à base das montanhas, Li Ming pôde sentir uma rica energia de origem do céu e da terra sobre ele como uma maré sem fim, submergindo-o dentro dela. Com cada respiração que ele dava, ele podia sentir todos os vestígios dessa energia se infiltrarem em seu próprio Dantian, sutilmente elevando seu cultivo. Se apenas ficar na base dessas montanhas tinha tal efeito, então a densidade de energia de origem no cume poderia ser imaginada.
Essa também era a razão pela qual tantos mestres do mandato do céu estavam dispostos a se unir ao reino divino das 9 fornalhas. Se eles pudessem se fechar e treinar no palácio divino do reino divino das 9 fornalhas, então isso seria muito melhor do que qualquer outro lugar para o qual pudesse ir. Estes são veios espirituais do 6º grau, ou talvez até mais altos. Li Ming nunca tinha visto um veio espiritual superior antes, e assim foi incapaz de estimar o nível dos veios espirituais desta terra. Ao lado de Li Ming, até mesmo o normalmente silencioso dragão fugaz revelava um traço de orgulho em seus olhos ao ver o palácio divino do reino divino das 9 fornalhas. Ele disse: esta montanha é denominada Montanha Divina das 9 Fornalhas, e o nome do reino divino das 9 fornalhas origina-se desta montanha. O ancestral fundador da seita das 9 fornalhas estabeleceu sua seita na Montanha Divina das 9 Fornalhas. E ela cresceu a partir daí, finalmente se tornando o reino divino das 9 fornalhas. A Montanha Divina das 9 Fornalhas veio primeiro e o reino divino das 9 fornalhas seguiu depois. Senhor Lin, senhorita Tianji, por favor, sigam-me até a montanha. Quando o príncipe herdeiro convidou Li Ming, ele também convidou convenientemente Xiao Xiao. Isso fez com que Xiao Xiao ficasse apavorada. Que tipo de existência lendária era o príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas? Ela não tinha ideia de por que alguém como o príncipe herdeiro a convidaria. Foi só para acompanhar Lin Lanjan até aqui.